bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai criar um sistema como Flask para criação de cookies, tá? Muita gente conhece, muita gente nem sabe para que serve os cookies, então você entra ali no site, esse site tem cookies, você aceita os cookies e tal, e muita gente nem sabe o que é. E nesse vídeo aqui a gente vai criar um sistema em Flask para colocar cookies no seu site, tá certo? Então eu já vou direto ao ponto aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo, tá? Então vou entrar aqui na minha biblioteca, vou na aba aqui de desenvolvimento web e aqui eu já deixei aberto a criação de cookies com Flask. Então vou começar copiando esse trecho inicial do código e vou comentando parte a parte. Então aqui são as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então from Flask import Flask, request, session e make response, tá? No caso dos cookies existem duas estruturas, a estrutura de session e a estrutura de cookie, tá? A estrutura de session, ela fecha junto com o navegador. Então, enquanto você está lá utilizando, ele está salvando as suas informações. Quando você fecha o navegador, ele apaga essas informações. O cookie, ele salva as informações ainda que você feche. Então, a depender da situação, é interessante você usar um ou outro, ou até mesmo os dois, tá? Então, no caso da sessão, por exemplo, você vai utilizar para salvar informações de e-mail e senha. Porque você está ali na sua rede social, por exemplo. Você colocou seu e-mail, você colocou sua senha, você está em uma sessão. Quando você coloca lá para fazer o logout, você sai, é interessante que ele não salve o seu e-mail e sua senha. É interessante que ele apague o seu e-mail e sua senha, para caso outra pessoa for utilizar aquele computador, por exemplo, ela não entre no seu login. Mas já os cookies, ele vai salvar as informações no seu servidor. Então, as fotos que você curtiu, os vídeos que você comentou, compartilhou, isso ele vai salvar no servidor, porque não tem por que fechar quando você faz o logout, tá? Aqui é a estrutura padrão de começar um projeto em Flask. Essa primeira estrutura que a gente vai utilizar é a parte do session, onde a gente vai falar apenas das sessões, tá? Então é assim que você estrutura um session. A gente coloca aqui o app route, vai começar sendo a rota vazia, normal, tá? E a gente vai trabalhar com os métodos get e post. Nesse vídeo aqui a gente não vai trabalhar com HTML e CSS, porque o foco não é front-end, tá? O foco é a gente fazer apenas a estrutura de cookies e sessões. Aqui a gente tem uma função index, função padrão, e aí aqui a gente tem a questão da sessão. Então, se o método for um método get, ele vai criar uma sessão de usuário e esse usuário se chamará Leonardo, tá? E ele vai retornar a sessão usuário. Se não for, ele vai retornar o formulário de nome, tá? Então é basicamente assim, se o nome de usuário for Leonardo, ele retorna a sessão de Leonardo, se não for, ele retorna o formulário de nome, tá? E a estrutura é só isso, tá? A gente já vai poder colocar aqui a estrutura para rodar o Flask e essa segunda estrutura aqui de baixo eu vou rodar daqui a pouco, depois que a gente testar essa aqui, tá? Então a gente vai rodar aqui Python aula.py, roda isso aqui, se tiver tudo certo, ele já vai abrir o nosso servidor, então eu vou copiar esse servidor aqui para a gente colar aqui no navegador. Então eu tenho um navegador aqui, colo o servidor e aqui ele trouxe o Leonardo, tá? E por enquanto não é isso aqui que a gente quer ver. Então você vai apertar o botão direito e inspecionar, certo? Aqui em cima você vai encontrar diversas informações. Então, elementos, console, fontes, rede. Isso aqui, a depender do navegador que você use, vai mudar o nome, tá? Então aqui eu estou no Microsoft Edge. Se você está no Chrome, é outro nome. Se você está no Firefox, é outro nome. Mas geralmente é a mesma ordem, tá? Então, vai ter elementos, vai ter aqui console, fontes, rede. No caso aqui é rede, talvez no seu esteja conexão, mas é algo voltado à internet, tá? Aqui embaixo você vai encontrar aplicativo, tá? No seu talvez esteja em outro nome, mas ele vai estar aqui geralmente no terceiro depois de rede, certo? E aí quando você clicar aqui em aplicativo, você tem o session criado aqui. Então a sessão que a gente criou no nosso código, ela tá aqui. Se você apagar isso aqui e rodar novamente, ele vai criar essa sessão novamente. Porque, por exemplo, a gente não criou um HTML que possa trazer outro nome. Se você criar um HTML que traga um outro nome que não seja Leonardo, e aí você mantém esse código Python, aí ele vai trazer o requestform.nome, porque não foi o nome que ele encontrou lá no HTML, tá? E é basicamente assim
assim, gente, que você cria uma seção, tá? É relativamente bem simples, é só você colocar a estrutura ali de nome de usuário. Em alguns casos, nome de usuário e senha, porque ele precisa bater os dois. Mas nesse caso aqui, como é um projeto mais simples, a gente vai utilizar apenas nome de usuário. E aí agora a gente pode utilizar essa estrutura aqui de cookies, tá? Eu vou colar ela aqui em cima porque uma sobrepõe a outra, tá? Mas a estrutura inicial é a mesma. Método get, método post, se o método for get, aí aqui embaixo entra a questão do cookie, tá? RESP é uma abreviação de response, tá? Então a gente está fazendo request e aí a gente vai ter uma response. Coloquei RESP como uma abreviação. Então, a primeira coisa que ele vai fazer uma make response, ou seja, fazer uma resposta. E essa resposta vai ser meu projeto Flask, que é o que vai aparecer escrito ali. E aí, quando a gente for para a parte dos cookies, set cookies significa configurar um cookie, certo? E essa configuração será um cookie de usuário e esse usuário se chamará Leonardo, certo? E ele vai retornar para a gente a nossa response, que é o que está aqui. E aqui embaixo é padrão para rodar o servidor, certo? Então, vamos rodar isso aqui, python aula.py, volta aqui no servidor, atualiza tudo isso, e aí aqui ele já criou o nosso cookie de usuário, tá? A seção ele manteve, tá? Se você quiser apagar aqui e rodar novamente, você vai ver que ela não tá mais aqui, porque a seção foi do código anterior, então eu apaguei, ela não existe mais. E aí aqui eu tenho o cookie de usuário e ele se chama Leonardo. Certo? Então, e aqui a gente tem a Make Response, que seria o meu projeto Flask. Nesse caso aqui, se você fosse falar de um projeto grande, por exemplo, você não traria um meu projeto Flask. Aqui você traria, por exemplo, um HTML. Então, você tem lá o formulário de login, e aí quando a pessoa faz o login através do método get ou do método post, por exemplo, e você entra dentro da sua conta, entra dentro do seu perfil, ele vai retornar para você o HTML do seu perfil e ao mesmo tempo ele vai criar um cookie para o seu usuário. Então, o cookie geralmente é algo que acontece ali por baixo dos panos. Então, enquanto está rolando ali o seu HTML, CSS, JavaScript, várias coisas acontecendo na sua tela, o cookie ele está salvando as informações ali por debaixo dos panos, tá certo? Então, basicamente é assim que você configura seções e cookies utilizando o Flask, tá? Se você gostou desse vídeo e você quer que eu traga esse mesmo conteúdo, só que utilizando o framework Django, comenta aqui embaixo que eu posso trazer também, tá? Esse projeto, como eu disse, é um projeto um pouco mais simples, porque se eu fosse aprofundar muito nisso aqui, o vídeo ficaria muito grande. Mas se você tem interesse em realmente aprofundar no Python, aprofundar no desenvolvimento web, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá? Lá você vai encontrar o meu treinamento completo com muitas e muitas aulas, onde lá dentro do Pro, isso aqui é só o começo, tá? Dentro do Pro, isso aqui é só o começo. E se você gostou também da biblioteca de códigos que eu utilizei para desenvolver esse projeto aqui, ela tá na descrição também. Então confere o link aqui na descrição para a biblioteca de códigos e eu te espero lá dentro também, tá certo? Então eu fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima aula.